Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Quantos são felizes nessa noite? Amém? Glória a Deus, aleluia. Como é poderoso, irmãos, nós nos reunirmos como corpo de Cristo. Aleluia. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Você não era pela primeira vez, não. A do lado é. Sejam bem-vindos, a casa é de vocês. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu não sei qual tem sido os dias que cada irmão tem vivido, né? A individualidade de cada irmão. Mas nós, como cristãos, nós não vivemos uma vida fácil, amém? Se nós olharmos pela nossa ótica humana, nós não prosseguimos. Mas quando nós enxergamos as coisas a partir da ótica de Cristo, nós percebemos que nós já vencemos muitas batalhas. E que muitas batalhas ainda virão. E em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. O profeta Elias, depois que ele venceu a muitos profetas de Baal, ele se sentiu exausto, se sentiu cansado, e ele acabou caminhando para um local em que ele começou a murmurar diante de Deus e começou a falar: Senhor, eu prefiro a morte. E depois de tanto reclamar, o que aconteceu? Ele dormiu. Reclamou, não adiantou nada, ele foi dormir. E aí quando ele é acordado por um anjo, e esse anjo fala: Elias, levanta, come e vai. Fala para o seu irmão: levanta, come e vamos em frente. Amém? Nós não temos o direito de parar, irmão. Se você estiver parado, nós vamos te cutucar e falar assim: levanta, come e vamos caminhar juntos. Amém? Por quê? Porque Elias achava que estava sozinho. E o que o Senhor disse para ele? Elias, você não está sozinho. Você não está passando por essa luta sozinho. Você está querendo lutar sozinho, mas você não está sozinho. Existe ainda uma multidão de pessoas que estão ao seu redor para te apoiar, para caminhar com você. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, quando você pensar em desistir, lembra dessa palavra: levanta, se alimenta. E o que é que você come? O que nós comemos é a palavra do Senhor, é o pão que nos dá vida. Com aquele alimento que o anjo entregou para Elias, Elias foi um pão e uma botija de água. E com aquele alimento Elias teve força e vigor para caminhar por mais 40 dias. Então, se você está quase parando, do seu lado tem um anjo do Senhor que está aí para te cutucar e falar: levanta e come. E segue adiante. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a palavra diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Fala para o seu irmão: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que Paulo diz que Cristo é a nossa vida.
Cristo não será a nossa vida. Cristo não foi a nossa vida. Cristo é. Amém? Cristo é a nossa vida hoje. Cristo, eu não sei se você veio esperando uma palavra diferente, mas hoje eu vou falar sobre Cristo, amém? Porque é só disso que nós falamos nessa casa. Nós só falamos sobre Cristo. E a palavra que diz, Paulo começa a falar que Cristo é a nossa vida. Então Paulo não apresenta Cristo simplesmente como um Salvador. Cristo é o nosso Salvador? Sim, e nós somos gratos a Cristo por isso. Mas Paulo vai além. Paulo ele começa a expressar um Cristo que não só é um Cristo histórico, mas um Cristo que vive através de nós. Um Cristo que é a nossa própria vida. E se Cristo é a nossa própria vida, nós não temos mais vida. Amém? Se Ele é a nossa vida, você não tem mais vida. Porque a sua vida pertence a Ele. Então, nós precisamos nos conformar com o processo de Cristo. Aqui Paulo começa dizendo, começa no versículo 3 aqui, Paulo fala que porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Fala para o seu irmão, você já morreu. Você pode não ter percebido, mas você já morreu. No dia que você disse a Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador, você estava dizendo mais ou menos assim, Senhor, eu quero morrer, para que a sua vida seja manifesta em mim. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, é essa a declaração que nós estamos fazendo. A vida de Cristo vai passar a ser a minha vida a partir de agora. Eu abdico dos meus direitos, eu abro mão de ter vontades próprias, eu abro mão de ter aquilo que eu luto tanto para conquistar, para que a vida de Cristo se manifeste através de mim, para que o amor de Cristo se manifeste através de mim. Então nós somos canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Amém? Cristo é a nossa vida. Então, a morte do nosso eu é apenas a porta de entrada para uma nova vida em Cristo. A crucificação da nossa vida adâmica é a porta de entrada para a ressurreição. Eu ia falar não sei. A Jade está aqui? A Jade ia me zoar depois. Mas a morte da nossa vida é apenas a porta de entrada para a ressurreição da nossa vida, da vida de Cristo em nós. Amém? Então, nós precisamos nos identificar com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, porque é aí que se inicia a nossa nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo é uma vida diferente de tudo aquilo que você conhece. É uma vida diferente de tudo aquilo que as pessoas podem te apresentar. É uma vida diferente do que qualquer religião pode te apresentar. Porque a religião pode te ensinar ritos e formas de você se tornar uma boa pessoa. Ah, faça isso e não faça aquilo, faça isso e não faça aquilo. Isso a religião nos ensina. Mas Cristo vai mais profundo. Cristo ele nos ensina o motivo de por que nós devemos fazer algo e por que nós não devemos fazer algo. Cristo atua no nosso entendimento e não somente no que nós fazemos. Amém? É por isso que Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente para pensar como Cristo pensa, porque o nosso pensamento molda a forma como nós agimos. E se nós pensamos como Cristo, nós agimos como Cristo. Amém? Então, irmãos, Cristo é a nossa vida. Você precisa guardar isso na sua mente. Quando você for fazer qualquer coisa durante o seu dia, você precisa pensar, será que Cristo, que é a minha vida, faria isso? Amém? Romanos 6 e versículo 5. Romanos 6 e 5, a palavra diz: porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, irmão, se você morreu com Cristo, uma certeza você tem na sua vida: a sua vida não acabou. Você ressuscitará em Cristo.
E isso não é uma promessa futura. É também. A nossa carne, nosso corpo físico ressuscitará. Mas a sua velha natureza, aqui também, Paulo também fala da morte de uma natureza. A natureza do velho homem, que morre para que a natureza de Cristo, que é o novo homem, se manifeste através de nós. E se nós estamos unidos a Ele, na morte dEle, nós também ressuscitaremos com Ele. Então, no momento em que nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós damos um passo para fora da vida de Adão e adentramos uma nova vida, uma nova esfera, um novo tempo na nossa vida, uma nova história. A vida de Cristo em nós inaugura em nós uma nova história, porque a palavra diz que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele esquece do nosso passado. Amém? Então Ele dá início em nós a uma nova vida, uma nova história em nós. E uma expressão que Paulo sempre usa, que eu gosto bastante, é que Paulo fala sobre estar em Cristo. Essa expressão em Cristo, nós precisamos compreender ela. Estar em Cristo é estar dentro de Cristo. Você está em São José dos Campos. Por quê? Porque você está dentro da cidade de São José dos Campos. Você está em São Paulo, porque você está dentro do estado de São Paulo. Então, estar em Cristo é ser absolvido por Ele, a ponto de que quando as pessoas olharem para nós, elas falam assim: eu não sei se eu estou vendo mais a vida do pastor Ronaldo, ou se eu estou vendo o próprio Cristo sendo manifesto na vida dele. Porque quando nós somos absolvidos por Cristo, irmãos, a nossa vida não aparece mais, as nossas vontades não aparecem mais, os nossos desejos não aparecem mais, só aparecem aquilo que Cristo manifesta. Então nós precisamos compreender, porque estar em Cristo é a chave para a nossa vida como cristãos. Não existe eu dizer eu sou cristão e eu estar fora de Cristo. Amém? Então, estar em Cristo determina a nossa posição, os nossos privilégios em Cristo e aquilo que nós temos como cristãos. O que eu tenho? Eu tenho uma identidade firmada em Cristo. O que eu tenho? Eu tenho o perdão que foi liberado por Cristo. Onde que eu estou? Eu estou em Cristo. Amém? Estar em Cristo, irmão, é estar onde Ele está, é ser o que Ele é compartilhar o que Ele tem. Então, não existe vida cristã fora de Cristo. E aí você pode falar assim: mas Cristo está nas regiões celestiais. É exatamente nesse lugar que você está hoje. Amém? Porque se Cristo está lá, nós estamos lá. Cristo é a cabeça do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, né? E nós somos os seus membros. E todo corpo, ele tem um sangue correndo por dentro. E o sangue que agora está na minha cabeça, que daqui a pouco pode estar em qualquer parte do meu corpo, ele possui a mesma natureza, não importa onde ele está. Não importa se esse sangue está correndo na cabeça, se ele está correndo nos meus dedos. Esse sangue, ele possui uma natureza, ele possui uma identidade. Então, o membro do corpo, ele faz parte do próprio corpo. Então nós não podemos diferenciar a igreja de Cristo, porque a igreja é a manifestação de Cristo na terra. A igreja é a manifestação de Cristo na terra. Olha o que diz 1 João, capítulo 4 e versículo 17. 1 João 4 e 17, a palavra diz: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo
somos como Jesus. Olha isso, irmão. A palavra diz que nesse mundo nós somos como quem? Como Cristo. Hoje nós somos como Cristo. E é por isso que nós temos confiança em avançar sobre as nossas famílias, em avançar sobre essa cidade. Por quê? Porque hoje nós somos como Cristo. Olha só, nós, assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Você pode falar para o seu irmão, você é como Cristo nesse mundo. Você não será como Cristo em um mundo futuro, você também será. Mas a partir de hoje você já pode desfrutar dessa qualidade, desse privilégio que é ser Cristo, ser parte do corpo de Cristo. Então tudo que Cristo possui, nós possuímos. Tudo que Cristo tem, nós temos. A palavra diz que nós somos feitos co-herdeiros com Cristo. Então tudo aquilo que Deus deu a Cristo, Ele deu à sua igreja também. E se nós fazemos parte da igreja, nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é um herdeiro, irmão? O herdeiro é aquele que recebe uma herança, que recebe algo que o seu pai, a sua ascendência, seus avós, a sua linhagem paterna, concederam aos filhos. Se nós somos filhos, se nós somos corpo de Cristo, nós somos herdeiros de Cristo. E nós recebemos tudo aquilo que Cristo recebeu. Amém? Cada bênção espiritual que nós temos porque Cristo recebeu primeiro. Nós temos porque Cristo recebeu e Ele decidiu compartilhar isso conosco. Então cada momento de alegria nós temos porque Cristo se alegra. Cada momento de paz nós temos porque Cristo é a nossa paz. Cada vitória, irmão, não pense que cada vitória você tem conquistado na força do seu braço. Cada vitória que nós temos porque Cristo é a nossa vitória. Cada poder que nós manifestamos sobre a vida de um enfermo não está na força do seu braço. Toda vez que você ora por alguém e essa pessoa é curada, não está na força do seu braço. Esse poder que é manifesto a partir de nós, flui da natureza de Cristo, do Cristo que habita em nós. Amém? E essas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo, nós temos acesso hoje, aqui e agora. Amém? Quando você toca na vida do seu irmão, você está tocando num membro do corpo de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos o seu Espírito, nós recebemos uma nova natureza. Uma natureza que é incompatível com a vida adâmica. E com essa nova natureza, irmãos, nós somos unidos a Cristo, eternamente unidos. É por isso que a palavra fala que nem altura, nem profundidade, nem largura, nem poderes, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. E o que é o amor de Deus? O amor de Deus é o próprio Cristo. Nada pode nos separar de Cristo. Você pode passar pelo pior dia na sua vida. Você pode passar por perda de emprego, por perda de familiar. Você pode passar pelo que for, irmão. Por falência na sua empresa. Nada disso te separa do amor de Deus. Porque o amor de Deus transcende aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. O amor de Deus transcende aquilo que nós depositamos a nossa confiança. Cristo e nós somos um eternamente. Amém? Cristo vive em mim. Paulo podia dizer isso. Paulo dizia: eu estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Só que antes de Paulo falar que Cristo vivia nele, ele falou algo antes, que ele estava crucificado com Cristo. Então, irmãos, não existe nós dizermos que nós estamos em Cristo sem passarmos por uma vida de crucificação. E para que nós sejamos crucificados com Cristo, nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos amadurecer no Senhor.
Ninguém coloca uma criança na cruz. Nós precisamos amadurecer no Senhor e crucificar-nos a nossa vida com Cristo, para que nós possamos ressuscitar nele. E aí nós poderemos dizer como Paulo disse: não sou mais eu quem vivo. Quem vive em mim é Cristo. Amém? Você pode declarar isso sobre você, coloca a mão na sua cabeça e diga: Cristo vive em mim. Aleluia! Você precisa se apoderar dessa mensagem, porque quando nós entendemos que Cristo habita em nós, irmãos, nós somos inabaláveis nele. Amém? E quando Paulo diz que estava crucificado com Cristo, o que ele estava querendo dizer é que a velha natureza dele estava sendo crucificada. E a velha natureza, ela é egoísta. É uma velha natureza que só pensa em si, que não tem olhos para o irmão que está do próprio lado. E nós precisamos trilhar esse mesmo caminho que Paulo trilhou, de destronar o nosso ego, destronar as nossas vontades, para que somente a vontade de Cristo se manifeste em nós. Amém? Então, ser cristão, irmãos, não é só um rótulo, não é um título que nos é dado. Ser cristão é ter Cristo na nossa vida, como Paulo escreveu aos Colossenses: Cristo, a nossa vida. Ser cristão é ter a mente de Cristo, é ter o coração de Cristo, é ter a vontade de Cristo, para que seja Ele que pense através de nós, para que Ele que faça, que Ele que decida quais são as nossas vontades. Cristo é o fundamento de tudo o que o Evangelho tem a nos dar. Cristo é tudo o que nós temos de Deus. Porque o que Cristo oferece a nós, Ele mesmo é. Se Cristo oferece paz, é porque Ele é a nossa paz. Se Cristo nos oferece amor, é porque Ele é o próprio amor. Amém? Então, irmãos, quando nós somos cheios de Cristo, Ele está sempre crescendo em nós, até que nada da nossa vida seja visível. E nós estamos nesse processo de ser cheios de Cristo. João 15 e versículo 26. A palavra, Jesus estava orando, e olha só o que ele disse no meio da oração. (15, 26). Quando, porém, vier o Consolador... Opa! Acho que eu anotei errado. Eu anotei errado. Mas eu vou ler o versículo, não sei onde ele está. A palavra diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e eu também esteja neles. Esse foi o que Cristo orou ao Pai. 17, 26? Eu coloquei 15. 17, João 17. E eu lhes fiz conhecer, deixa eu ver como é que está aqui. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles,
e eu neles esteja. Olha a oração que Cristo faz para o Pai. Ele fala assim: olha, eu preguei o teu nome, Pai. Eu ministrei a tua vida para essas pessoas. E eu vou continuar revelando o teu amor, a tua palavra, para que o teu amor, da mesma forma como você me amou, esse amor esteja neles. E da mesma forma, eu mesmo, o próprio Cristo, esteja em nós. Essa foi a oração de Cristo para o Pai. Irmão, se Cristo orou isso, quer dizer que isso é uma coisa muito importante para Ele. Porque se você está diante de Deus, irmãos, nós não perdemos tempo falando coisas que não importam para Deus. Amém? Diante de Deus, irmãos, nós tratamos de assuntos sérios. E era isso que Cristo estava fazendo. Essas palavras, elas expressam o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Cristo de estar em nós. E foi isso que ele pediu para Deus: Senhor, eu quero estar neles. E estar neles não é estar do lado aqui, igual eu estou perto do pastor Ronaldo. É ser unido, é estar juntos em uma mesma natureza. Amém? Então é o desejo de Cristo, irmãos, viver e habitar dentro de nós. E deve ser o nosso desejo ter Cristo habitando em nós, ter Cristo sendo manifesto através de nós. Amém? Paulo se agarrou a essa verdade e viveu isso. Ele pôde falar: Cristo vive em mim, e para mim o morrer é Cristo. Isso foi o ápice da experiência dele. Então, irmãos, Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo em nós. Amém? Para Deus, quando Deus olha para nós, Ele busca encontrar o próprio Filho. Quando Deus olha para nós, Ele busca encontrar o próprio Cristo. E quando Deus vê Cristo, Ele vê a igreja. Então nós somos a manifestação de Cristo na terra. E Cristo é a manifestação da igreja nos céus. Então, se nós estamos unidos com Ele, nós estamos diante de Deus junto com Ele. Amém? Então, Cristo é a parte invisível de nós nos céus. E nós somos a parte visível de Cristo na terra. Então, nós devemos nos apropriar dessa mensagem, nos apropriar dessa palavra, estar em Cristo, hoje, aqui e agora. Amém? Para que todos os homens possam ver quem Ele é. Quando Jesus estava fazendo essa oração, um dos pedidos que Cristo fez foi: Senhor, que nós sejamos um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Então, irmãos, quando nós somos um com Cristo, o mundo crê em Cristo. Quando nós manifestamos a vida de Cristo, nós damos testemunho de quem o Filho de Deus é. E nós damos testemunho do que Ele pode fazer na nossa própria vida. Amém? Então, irmãos, nós somos convidados a viver em um lugar, e esse lugar é a pessoa de Cristo. Somos convidados a viver em Cristo, para que o mundo creia nele. O mundo não vai crer na sua palavra, naquilo que você joga da boca para fora e não vive. O mundo não vai crer, irmãos, nos versículos que você tem decorado na sua cabeça. Isso não vai transformar a vida de pessoas. O que transforma a vida de pessoas é a verdadeira natureza de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé?